crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Magalhães, sou professora da Rede Municipal de Hortolândia e da Rede Estadual do Estado de São Paulo e eu tô aqui hoje para falar para vocês de um tema muito legal. O tema de hoje é Halloween. Você conhece essa festa? É uma festa de tradição norte-americana que remonta séculos atrás e teve origem na Europa, mais especificamente na Irlanda e nos países e nas ilhas circunvizinhas. Elas vieram para cá com os imigrantes irlandeses quando vieram para os Estados Unidos e você vai conhecer um pouquinho mais da história do Halloween hoje nesse vídeo. É uma festa cultural e é muito importante, como a gente já falou, conhecer a história e a cultura não só do nosso país, como do mundo. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da história do Halloween. Halloween é uma festa muito popular nos Estados Unidos e conhecida aqui no Brasil como Dia das Bruxas. Essa festa acontece no dia 31 de outubro e foi levada para os Estados Unidos por imigrantes irlandeses. Durante o Halloween é tradicional as pessoas fantasiarem-se de monstros. E uma das práticas mais comuns da festa são as crianças fantasiadas indo de casa em casa pedindo doce para as pessoas. O Halloween é uma tradição que se originou dos povos celtas, que habitaram as Ilhas Britânicas e a parte da Península Ibérica e da Europa Central, segundo os historiadores. Essa festa moderna, associada na cultura popular com os mortos, monstros e bruxas, é uma derivação de um festival chamado Samain. Esse festival era realizado pelos celtas entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro. E o que esse festival significa para os celtas? Nas Ilhas Britânicas, eles realizavam o Samain como uma espécie de passagem de ano e uma celebração pela colheita que os sustentaria durante todo o inverno que se aproximava. No hemisfério norte, o inverno começa em dezembro. Ainda, além da ligação com o calendário e com a colheita, o Samain tem uma ligação com o mundo sobrenatural. Essa ligação, obviamente, tem respeito aos mortos, pois os celtas acreditavam que durante o Samain, os mortos do último ano passariam pela terra antes de irem para seu destino final no além-vida. Assim, os celtas iluminavam suas vilas com fogueiras e lanternas para que esses espíritos pudessem encontrar o seu destino final. Os celtas também acreditavam que, durante esse período, seres malignos e espíritos do mal vagavam pela terra à procura de pessoas para fazerem o mal. As fogueiras e as lanternas utilizadas nesse período também eram para afastar esses seres. Durante o Samain, os celtas também saíam fantasiados para evitar serem reconhecidos por esses espíritos malignos que praticavam o mal. As práticas do Samain eram extremamente populares nas Ilhas Britânicas e quando a região começou a ser cristianizada, elas estavam arraigadas na tradição popular. Uma das estratégias da época era transformar celebrações e ritos pagãos em ritos cristãos, como forma de acelerar a assimilação do cristianismo. No caso das Ilhas Britânicas, isso se deu por meio da transferência de uma data comemorativa da igreja para a data em que se comemorava o Samain. No século VIII, por meio do Papa Gregório III e Gregório IV, ficou instituído que em 1º de novembro seria celebrado All Saints' Day, o Dia de Todos os Santos. Anteriormente, essa data era comemorada em maio. Não se sabe se a igreja transferiu a festa para essa data como uma forma de acabar com o Samain, mas sabemos que isso criou uma tradição religiosa cristã que absorveu os elementos do paganismo e transferiu para a prática religiosa cristã. A mistura de elementos pagãos e cristãos é que deu origem ao Halloween. No caso das Ilhas Britânicas, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, isso deu origem ao All Hallows Tide, um período que se estendia de 31 de outubro a 2 de novembro em homenagem aos mortos. Dentro desse período existiam as seguintes celebrações: All Hallows Eve, que acontecia em 31 de outubro e era comemorada como a véspera do Dia dos Santos. All Saints' Day
acontecia em 1º de novembro e celebrava a vida dos santos da igreja que já haviam morrido. All Souls Day acontecia em 2 de novembro e era uma celebração de oração pelos cristãos mortos que estavam no purgatório. Com base na mescla da cultura pagã com a cristã, foram realizadas celebrações que acabaram dando origem ao Halloween entre o final da Idade Média e o final da Idade Moderna. O Halloween assumiu as características atuais quando a festa chegou aos Estados Unidos. A influência dos festivais cristãos na sua formação é perceptível quando constatamos que esse termo é uma contração da palavra All Hallows Eve. Como essa festa chegou aos Estados Unidos? O Halloween ficou popular por causa da exportação da cultura norte-americana a partir do século XX. A festa, no entanto, só chegou aos Estados Unidos em meados do século XIX e foi levada por imigrantes irlandeses que fugiam do seu país por causa da grande fome que atingiu a Irlanda e levou milhares de pessoas à morte ou à imigração. Levaram consigo suas tradições e o Halloween foi uma delas. Apesar de, inicialmente, o Halloween ter ficado restrito à comunidade irlandesa, a festividade popularizou-se e hoje é uma das mais importantes dos Estados Unidos, mobilizando por ano mais de 100 milhões de pessoas. Os historiadores falam que o Halloween só chegou no século XIX àquele país porque não existe nenhum registro que aponte a realização da festa em um período anterior. Algumas práticas do Halloween, como a troca de doces, só se consolidaram a partir da década de 1920, embora existam precedentes dessa prática no Samhain e no All Hallows Tide. Quando chegou aos Estados Unidos, o Halloween foi adaptado à cultura local e, com isso, algumas práticas e símbolos permaneceram e novos símbolos foram adicionados. Alguns destes símbolos são lanternas na abóbora. A lanterna era uma simbologia do Samhain para iluminar o caminho dos mortos. Na tradição irlandesa, a lanterna poderia ficar dentro de um nabo por conta de uma lenda local. Chamada Jack-o'-lantern, nos Estados Unidos a prática começou a ser realizada em abóboras, pela grande disponibilidade de abóboras por lá. Esculpir o nabo com expressões macabras também era realizado como forma de espantar seres malignos. Fantasia. É comum no Halloween atual que as pessoas fantasiem-se de monstros. Essa prática era realizada pelos celtas durante o Samhain para esconderem-se de seres malignos que vagavam pela terra. Doces ou travessuras? Um dos símbolos da festa é o ato das crianças fantasiarem-se de monstros e irem de casa em casa dizendo doce ou travessura. Essa prática, da forma como conhecemos, surgiu entre as décadas de 1920 e 1930, mas tem relação com o Samhain, com o All Hallows Tide. Já aqui no Brasil, nas últimas décadas, temos presenciado o fortalecimento da comemoração do Halloween na forma como os norte-americanos o celebram. Aqui, esse dia é conhecido como Dia das Bruxas e é também marcado por festas nas quais as pessoas se fantasiam de monstros, tais como vampiros e zumbis. Em alguns lugares do país, as pessoas reproduzem a prática e a tradição de distribuição de doces. Essa penetração da cultura norte-americana, no entanto, gerou algumas reações de pessoas favoráveis a fazer um resgate de elementos da tradição folclórica do Brasil. Pensando nisso, foi aprovada em 2003 a Lei 2.762, que determina o dia 31 de outubro como o Dia do Saci. A ideia é celebrar e exaltar o folclore brasileiro. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você já conhecia a origem do Halloween, se não, você me conta aí como é que foi conhecer essa cultura. Grande beijo para vocês, coração, e até o próximo vídeo. Tchau!